Boa tarde a todos. Damos início à reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, no dia 3 de agosto de 2026, segunda-feira. Pauta da reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, matéria e pareceres recebidos para a votação. Solicito aos membros que registrem a frequência no sistema. Votação da ata 25/2026, da reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, do dia 20 de julho de 2026. Coloco em discussão, coloco em votação. Ata aprovada por unanimidade. Parecer número 02 ao projeto de lei complementar número 9, 2026, altera a redação do artigo 21 da lei complementar número 1, 2026, de 5 de março de 2026. Solicito que o vereador José Jair Fagundes faça a leitura do seu relatório. Relatório. Está em análise o projeto de lei ordinário do Legislativo número 2, de 20 de fevereiro de 2026, dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação dos veículos próprios locados e cedidos a utilizados na prestação de serviço público no âmbito dos poderes executivo e legislativo do município de Campos Novos. A propositura submetida à análise tramita-se em regime ordinário da mesma forma em que o correspondente processo executivo. Daí a necessidade da reunião dessa comissão para sua análise, tendo como senhor relator, senhor presidente, designou a relatoria para o vereador Jair. Fundamentação das emendas. Os senhores vereadores não apresentaram emenda. Da análise do mérito. Após a análise de uma matéria, verificou-se que o projeto foi devidamente corrigido e adequado conforme apontamentos constantes no parecer do IGAM e no parecer jurídico da assessoria da Casa Legislativa, sendo as inconsistências anteriormente levantadas. A propositura busca assegurar maior transparência, controle e fiscalização na utilização da frota pública municipal, observando os princípios constitucionais da publicidade, moralidade e eficiência administrativa, previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Consta-se ainda que a matéria possui interesse local, não cria cargos, não gera aumento obrigatório de despesas e não interfere indevidamente na organização administrativa dos poderes, estando em conformidade com a legislação vigente e com a orientação dos órgãos de controle. Conclusão, voto relator. Nada havendo que impeça a tramitação normal da presente matéria, pelos argumentos apresentados, opino pela aprovação do projeto de lei ordinária do Legislativo número 2, 2026, em razão do que o meu parecer lhe é favorável ao voto, presidente. Obrigado, vereador Jair. Coloco em discussão. Eu vejo que esse projeto de lei busca cada vez mais a transparência de tanto do poder executivo como legislativo. Não tem nada para esconder, não tem por que não seja um projeto dessa natureza seja aprovado. E também regulamenta também todos esses casos aí que às vezes não estão plotados, não. Inclusive aqui, eu acho que não está no projeto, mas provavelmente que o Executivo vai seguir, as plotagens das máquinas também é de extrema importância. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Coloco em votação.
Parecer número 02 ao projeto de lei complementar número 9, aprovado por unanimidade. Parecer número 2 ao projeto de lei ordinário número 4.651/2026, autoriza a Autarquia Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, a doar e o município de Campos Novos a receber em doação veículos de bem imóvel que especifica e dá outras providências. Solicito o vereador Robson Molon fazer a leitura do seu relatório. Foi analisado o projeto de lei ordinário número 4.651/2026, de 18/6/2026, que autoriza a Autarquia Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, a doar e o município de Campos Novos a receber em doação veículos e bem imóvel que especifique da outras providências, o qual é um projeto constitucional conforme parecer jurídico desta Casa Legislativa. Considerando que a medida visa regularizar a transferência patrimonial dos bens que possam atender de forma mais eficiente as necessidades da administração pública municipal, a caminhonete Saveiro Volkswagen será destinada à Secretaria Municipal de Agricultura para utilização no transporte de adubo, mudas e demais materiais do horto municipal. O veículo Renault Oroch será destinado à Secretaria Municipal de Educação para atender às demandas do projeto escolar, do projeto Escolas Rurais, permitindo o transporte de pessoas e materiais. Já o mini hidrojato será utilizado pela Secretaria Municipal de Educação nas manutenções de redes internas de esgotos das unidades escolares e na limpeza de imóveis públicos. O projeto estabelece que a doação ocorrerá sem encargos, sendo de responsabilidade do município para a efetivação da transferência, todas as despesas de manutenção, conservação e demais custos relacionados aos bens. Nada havendo que impeça a tramitação normal da presente matéria pelos argumentos apresentados, opino pela aprovação do projeto de lei ordinário número 4.651 de 2026, em razão que meu parecer lhe é favorável. É o voto. Obrigado, vereador Molon. Coloco em discussão. Pela ordem, presidente. Então, são 2 veículos lá que estavam sendo utilizados pelo SAMAI. Uma Saveiro que estava sendo utilizada na Barra do Leão e a Renault Oroch que estava sendo utilizada aqui na cidade. Foram adquiridos novos veículos e esses veículos eles estão em bom estado ainda de conservação, aguentam mais um tempo. E temos ali a escola rural, onde as aulas ministradas pelo Jean. Ele tinha um veículo, estava utilizando o veículo dele para fazer essa logística, né? Porque uma estrada, cabine simples, acho que não atende a situação dele lá, né? Então, até que a prefeitura adquira aí um novo veículo, pode ser utilizada a Oroch. Tem um espaço bom e caçamba, né? Ele pode levar o material dele. E a Saveiro, ela da Barra do Leão, que é utilizada pelo Daniano, que vai ser utilizada ali no horto. Também ela dá para utilizar por um bom tempo ainda. Esse mini hidrojato vai ser repassado aí para a equipe de manutenção da Secretaria de Educação, mas eles não atendem só a educação, né? Eles atendem todas as repartições públicas, aí vai ser bem utilizado também, porque às vezes eles precisam de um serviço
e não é sempre que está à disposição. O SAMAI fez aquisição de um novo, esse que está sendo repassado aqui está em boas condições, está sendo usado até sexta-feira. E agora que chegou o novo aí, esse ali está esperando lá, né, para repassar para o pessoal. O seu Moacir fazer a manutenção aí nas escolas, nos prédios, lavar calha, tudo isso, né, que ele dependia aí, às vezes no final de semana, onde o SAMAI conseguisse ceder para ele um equipamento para ele fazer essa manutenção, agora ele vai ter um à disposição. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Molon. Continua a discussão. Coloco em votação. Não abriu para o vereador Jair. Parecer número 02, ao projeto de lei ordinária número 4.651/2026, aprovado por unanimidade. Parecer número 02, ao projeto de lei ordinária número 4.652/2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar os imóveis que especifica com a finalidade de extinguir condomínio pró indiviso. Solicito que o vereador Evandro Galiotto faça a leitura do seu relatório. Fundamentação das emendas. Os senhores vereadores não apresentaram emendas. Da análise de mérito. O projeto de lei ordinária número 4.652/2026 autoriza a permuta de frações ideais de imóveis entre o município de Campos Novos e os particulares Alexandra Malcabúrio e Jéssica de Fátima Freitas. A proposta busca regularizar uma situação existente desde 2010, quando o município adquiriu uma área para a construção do ginásio de esporte da Barra do Leão, mas o imóvel permaneceu sem o devido desmembramento, mantendo o condomínio entre o município e os antigos proprietários. Com a permuta, serão extintos os condomínios existentes, garantindo que cada parte passe a ser proprietária, exclusiva de seu respectivo imóvel. O município permutará áreas avaliadas em 72.284,14 e receberá uma fração ideal avaliada em 77.443,36, sendo a operação realizada sem pagamento de diferença. Conclusão, voto do relator. Isto posto, manifesto-me pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade, técnica e legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei ordinário número 4.652/2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar os imóveis que especifica com a finalidade de extinguir condomínio pró indiviso. É o voto. Obrigado, presidente. vereador Galiotto. Coloco em discussão. Esse projeto é mais que, ou seja, essa permuta aí é para regularizar, né, esse terreno que tem lá na Barra do Leão. Algumas informações que a gente trouxe é que, a gente buscou essas informações, é que esse terreno já tem um ginásio de esporte, inclusive, lá, né? Então, teve alguma dúvida ali a questão desses valores, mas a questão dos valores ali foi só para avaliação, tá? Então, eu acho que, né, e também não seria nessa comissão, poderia ser no do orçamentos, que a gente poderia discutir isso, mas acredito que realmente é só fazer a permuta para regularizar esse terreno que está lá na Barra do Leão. Obrigado, vereador Galiotto. Continua em discussão. Coloco em votação.
Não veio aqui para mim, pode votar favorável aí. Parecer número 02 ao projeto de lei ordinária, número 4.652, de 2006, aprovado por unanimidade. Parecer número 02 ao projeto de lei ordinária, número 2, de 20 de fevereiro de 2026, dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação dos veículos próprios locados, cedidos ou utilizados na prestação de serviços públicos nos âmbitos dos poderes executivo e legislativo do município de Campos Novos, Santa Catarina. Solicito o vereador José Jair Fagundes fazer a leitura do seu relatório. Da análise do mérito. Após a análise da matéria, verificou-se que o projeto foi devidamente corrigido e adequado conforme apontamentos constantes no parecer do IGAM e o parecer jurídico da assessoria dessa Casa Legislativa, sendo as inconsistências anteriormente levantadas. A propositura busca assegurar maior transparência, controle, fiscalização e utilização da frota pública municipal, observando os princípios de constitucionalidade e publicidade, moralidade e eficiência administrativa, previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Consta-se ainda que a matéria possui interesse local, não cria cargos, não gera aumento obrigatório de despesa e não interfere indevidamente na organização administrativa dos poderes, estando em conformidade com a legislação vigente e com as orientações de órgãos de controle. Conclusão, voto do relator. Nada havendo que impedir a tramitação normal da presente matéria, pelos argumentos apresentados, opino pela aprovação do projeto de lei ordinário do Legislativo número 2, de 2026, em razão do que o meu parecer lhe é favorável. É o voto, presidente. Obrigado, vereador Jair. Coloco em discussão. Eu vejo que esse projeto realmente é muito importante, vereador Galhoto, dar os parabéns aí, né, por esse projeto. Muitas vezes a gente é cobrado, né, principalmente, né, por esses carros aí que, né, não estão plotados e chega, né, muita informação para nós aí. Então eu vejo que vai trazer mais segurança, né, para essas pessoas aí que utilizam carro da prefeitura, que utilizem da maneira correta, que é para isso que realmente existem esses carros, que é para atender a população, atender a comunidade, não é para ir passear, não é para ir no shopping, não é para fazer compras, realmente ele tem uma finalidade, que é atender o povo. Continua em discussão, coloco em votação. Parecer número 02 ao projeto de lei ordinária número 2, de 20 de fevereiro de 2006, aprovado por unanimidade. Parecer número 02, a emenda modificativa número 03 ao substitutivo número 1, ao projeto de lei complementar número 15 de 2025, altera o anexo 1º do regimento, altera o anexo 1º do artigo 3º do substitutivo número 01 ao projeto de lei complementar do executivo número 15 de 24 de novembro de 2025. Então vou fazer agora a leitura do meu relatório. Fundamentação.
Da análise de mérito, a emenda vem a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise sob os ângulos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, em obediência ao disposto no artigo 88, 1º do Regimento Interno. A emenda modificativa número 3 ao substitutivo número 1 do projeto de lei complementar número 15/2025 altera o anexo 1º do artigo 3º, promovendo ajustes no quadro permanente de cargos de provimento efetivo do Poder Executivo, especialmente quanto às cargas horárias e aos vencimentos de determinados cargos. A justificativa da proposição sustenta que as alterações visam corrigir inconsistências técnicas, assegurar maior segurança jurídica e observar os princípios da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade na administração pública. No âmbito das competências dessa comissão, verifica-se que a emenda apresenta matéria relacionada à organização administrativa e adequação do texto legislativo, cabendo ao plenário deliberar sobre seu mérito. Assim, no que se refere aos aspectos de constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa, esta comissão entende que a proposição está apta a prosseguir a sua tramitação legislativa. Conclusão, voto do relator. Isto posto, manifesto-me pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, e no mérito pela aprovação da emenda modificativa número 3 ao substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 15/2025, altera o anexo 1º do artigo 3º do substitutivo número 01 ao projeto de lei complementar do Executivo número 15, de 25 de novembro de 2025. É o voto. Coloco em discussão. Coloco em votação. Parecer número 2, a emenda modificativa número 3 ao substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 15/2025, aprovado por unanimidade. Parecer número 2, a emenda modificativa número 2 ao substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar 15, altera os anexos 5º e 6º do artigo 2º do substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar do Executivo número 15, de 24 de novembro de 2025, passam a ter a seguinte redação. Solicito ao vereador Evandro Galiotto fazer a leitura do seu relatório. Fundamentação da análise de mérito. Trata-se da emenda modificativa número 02 ao substitutivo número 01 ao projeto de lei complementar número 15 de 2025, que altera os anexos 5 e 6 do artigo 2º do referido substitutivo, promovendo a atualização da tabela de cargos de provimento em comissão da Procuradoria-Geral do município. A presente emenda tem por finalidade adequar os valores constantes da tabela remuneratória, promovendo apenas a atualização dos vencimentos previstos para os cargos de Procurador-Geral, Procurador Adjunto e Advogado. Verifica-se que a alteração reduz parcialmente os valores originalmente propostos no projeto de lei, tornando-os mais compatíveis com os princípios da proporcionalidade, da moralidade administrativa e da razoabilidade. Constata-se, portanto, que a emenda não altera a estrutura administrativa proposta, limitando-se a atualizações da tabela de vencimento, reduzindo os valores anteriormente previstos para os cargos jurídicos em relação ao texto original do projeto de lei complementar, buscando maior equilíbrio remuneratório e observância aos princípios constitucionais que regem a administração pública. Diante do exposto, considerando que a emenda modificativa número 02 ao substitutivo número 01 ao projeto de lei complementar número 15/2025
promove apenas a atualização da tabela de vencimentos, reduzindo os valores inicialmente previstos para os cargos de advogado, procurador-geral e procurador adjunto, em relação ao projeto de lei original. Conclusão. Voto do relator. Isto posto, manifesto-me pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa e no mérito pela aprovação da emenda modificativa número 02 ao substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 15 de 2025. Altera os anexos 5º e 6º no artigo 2º do substitutivo número 01 ao projeto de lei complementar do executivo número 15 de 2024, 15 de 24 de novembro de 2025. É o voto, presidente. Obrigado, vereador Galhoto. Coloca em discussão. Eu acho que essa emenda é de suma importância para corrigir esses valores, porque as fundamentações ou o que veio aí, as orientações, baseava-se muito no salário da Câmara de Vereadores, da Procuradoria da Câmara. Então, nada mais justo do que seja o salário mais ou menos parecido. Inclusive, o da Câmara ainda é menor. Daí não tem por que nós aprovar um projeto que vai chegar lá quase 35% de aumento para os advogados. E nós estamos aí numa situação hoje que todos os funcionários públicos ganharam 6,79. Daí nós aprovar um projeto aí que quase 35% de aumento e simplesmente para uma classe, eu acho que não é justo. Portanto, foi proposto essa emenda aí para que corrija essas distorções aí que saia mais ou menos equiparado. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Coloco em votação. Parecer número 02, a emenda modificativa número 02 ao substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar 15 de 2025, aprovado por unanimidade. Parecer número 02 ao projeto de lei complementar número 9 de 2026, altera a redação do artigo 21 da lei complementar número 1 de 2026, de 5 de março de 2026. Solicito o vereador José Jair Fagundes Antunes fazer a leitura do seu relatório. Então, esse projeto número 2 já foi votado e aprovado por unanimidade. Matéria recebida para designação de relator. Projeto de lei ordinário número 4.654, 2026, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município e da outras providências. Fazer a leitura, então, do parecer jurídico. Breve relato, vem o exame desta assessoria jurídica, o projeto de lei ordinário número 4.654, de 20 de julho de 2026, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município e da outras providências. Em sua justificativa, alega o Executivo que o projeto de lei visa obter autorização do Poder Legislativo Municipal para promover readequação de dotações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, visando adequar
a execução dos recursos às necessidades efetivas da rede municipal de ensino. Diz que a alteração consiste no remanejamento de recursos da ação de manutenção do Departamento de Ensino Fundamental, vinculado ao programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, para ação de manutenção do ensino infantil, tendo em vista a necessidade de atendimento das unidades escolares localizados na zona rural. Enfatiza que a medida se justifica pelo fato de que as escolas rurais não possuem associação de pais e professores, APP, ou unidade executora própria, condição necessária para o recebimento e gestão direta dos recursos do programa. Dessa forma, os recursos são disponibilizados ao Poder Executivo Municipal, que passa a ser responsável pela realização das aquisições de materiais, bens e serviços necessários ao funcionamento dessas unidades escolares. Por fim, afirma que a presente adequação orçamentária permitirá a correta aplicação dos recursos do PDDE, garantindo o atendimento das demandas das escolas de educação infantil da zona rural, a continuidade das atividades pedagógicas e administrativas e o cumprimento das finalidades do programa, assegurando maior eficiência na gestão dos recursos públicos e a melhoria da qualidade do ensino ofertado aos estudantes da rede municipal. Requer a tramitação da presente matéria nos termos do regimento interno, contando com a aprovação de vossas excelências na apreciação do presente projeto de lei ordinária, colocando-se à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Protocolado o projeto, o mesmo veio para análise desta assessoria jurídica. Conclusão. Dessa forma, diante dos aspectos formais que cumpre examinar neste parecer e após feitas as considerações acima, esta assessoria jurídica opina em relação à admissibilidade, constitucionalidade e boa técnica legislativa que o projeto de lei número 4.654/2006 preenche todos os requisitos necessários para o trâmite normal, o qual passa aos membros dessa Casa Legislativa para exame, podendo o mesmo ser deliberado nas comissões competentes, bem como análise dos senhores vereadores. É o parecer, salvo o melhor juízo. Será designado, então, o vereador Valtoir Escolaro. É o que tínhamos, então, da pauta da reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Damos por encerrado. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um ótimo início de mês de agosto e daqui a pouco teremos, então, a pauta da reunião da Comissão de Orçamentos.
Boa tarde a todos. Damos início à 15ª reunião ordinária da Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação, no dia 3 de agosto de 2026. Peço aos vereadores que registrem a frequência no sistema. Pauta da reunião ordinária da Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação. A votação da ata número 14 de 2026 da Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação. Coloco em discussão. Coloco em votação. Pauta número 14 de 2026, aprovada por unanimidade. Já designado o relator e relatório efetuado, matéria do Executivo, projeto de lei complementar número 8 de 2026, de 12/6/2026, que altera a habilitação dos cargos de agente comunitário de saúde e de auxiliar de odontologia. Amplia o número de vagas no quadro permanente de pessoal do Poder Executivo, Lei Complementar número 10, 2011, e no quadro de pessoal dos programas especiais, da Lei Complementar número 7 de 2007, e da outras providências. Peço ao vereador Valtuir Escolaro que faça a leitura do seu parecer. Pela ordem, presidente. Então, a leitura do parecer número 3. Vamos para as fundamentações aí das emendas. Os senhores vereadores não apresentaram emendas. Análise do mérito. Foi analisado o projeto de lei complementar 8/2026, o qual altera a habilitação dos cargos de agente comunitário de saúde e de auxiliar de odontologia. Amplia números de vagas no quadro permanente do pessoal do Poder Executivo e no quadro de pessoal dos programas especiais e da outras providências. Afirma o Executivo que o aumento da demanda na área da saúde exige a ampliação do quadro dos servidores, visando garantir a eficiência dos serviços e aprimorar o atendimento à população. O Executivo relata a necessidade de ampliar o número de auxiliares de odontologia para atender a nova unidade odontológica móvel recebida pelo programa Brasil Sorridente, garantindo o funcionamento adequado do serviço e ampliando o atendimento à população, especialmente nas comunidades do interior, que é de difícil acesso. Afirma o Executivo que a ampliação das vagas de educador social é necessária para manter a qualidade do atendimento no lar das meninas e meninos, garantindo o cumprimento das escalas de trabalho dos servidores, conforme a solicitação da primeira Promotoria de Justiça da comarca. Continua já a ampliação das vagas de médico clínico geral se deve pela necessidade de mais profissionais em razão do município ter ampliado o atendimento noturno e da unidade básica de saúde central. Dessa forma, o aumento do número de consultas e procedimentos na rede pública vem sobrecarregando as equipes atuais. Em relação às vagas de técnico em enfermagem comunitário, as mesmas são necessárias para o chamamento de mais profissionais para atender nos postos de saúde. Então, fica ampliado o número de vagas dos cargos do provimento efetivo do Poder Executivo abaixo descritos, constantes no anexo 1 da Lei Complementar 10/2011, de 19/10/2011, conforme a quadro abaixo. Então, as vagas existentes criadas e total de vagas de vencimento. Então, auxiliar odontológico, uma vaga existente, uma vaga criada, total de vaga 2 e vencimento R$ 3.054,19. Médico clínico geral, 2 vagas existentes, vagas criadas 2, totalizando total de vagas 4. Total de vencimentos ali R$ 17.419,44.
Ficam ampliadas as vagas dos cargos abaixo descritos, alterando o anexo 1 e o anexo 4 da Lei Complementar 7 de 2007. Cargo técnico de enfermagem comunitário, vagas existentes 6, vagas criadas 6, total das vagas 12, vencimento R$ 3.374,56. Educador social, 9 vagas existentes, 2 criadas, total de vagas 11, vencimento R$ 2.759,45. Conclusão. Nada havendo que impeça a tramitação normal da presente matéria e pelos argumentos apresentados, opino pela aprovação do projeto de lei complementar do Executivo número 8/2026, em razão do meu parecer lhe favorável. Este é o voto, presidente. Obrigado, vereador Valtur. Coloco em discussão. Só para complementar aqui, mais atender a parte da saúde do nosso município, né? Atender aí os quadros do lar dos meninos e das meninas também, que também seguidamente estão recebendo os jovens, as crianças, adolescentes lá, e precisa de monitores, pessoais. Médico também, a gente percebe que tem a necessidade, então mais 2 vagas, acredito que já vai ajudar muito aí. E auxiliar de odontologia também, para atender um programa federal que tem para atender nossos interiores. Então acredito que aqui já vai resolver e sanar e agilizar a parte da nossa saúde do nosso município. No mais era isso, presidente. Continua em discussão. Coloco em votação. Parecer ao projeto de lei complementar número 8 de 2026, aprovado por unanimidade. Era o que tínhamos em pauta na 15ª reunião ordinária da Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação. Uma boa tarde a todos.